Oi pessoal, bom dia. Quero agradecer a Dani e a Ive pelo convite de estar aqui de novo. Esse segundo semestre lotado de eventos, mas esse com certeza é um dos que eu acho mais legais. E a Ive é a organizadora de evento mais legal que eu conheço também, então não por acaso, né? E hoje, pessoal, eu estou aqui para contar uma pequena história, na verdade, sobre uma viagem que eu fiz em junho desse ano para a DPW de Nova York, que foi um evento que ocorreu em 11 e 12 de junho de 2025, que é hoje considerada uma das feiras mais relevantes de tecnologia em procurement do planeta. E eu já tinha ido em uma outra oportunidade para a DTW na Europa e fui para a primeira edição de Nova York para entender o que é que está acontecendo lá fora e também tentar trazer um pouco das ideias e dos insights aqui para vocês do que eu vi e observei lá. Eu vou segmentar aqui minha agenda, pessoal, em alguns tópicos muito rápidos. Eu vou primeiro explicar para vocês o que é a DPW, né? Falar o que é que eu vi saindo um pouco de cena em relação ao outro evento que eu já tinha ido em 2023, o que é que de fato virou o foco, né? O que é que estava todo mundo falando dentro do evento, qual era o tema central desse evento, quais eram as críticas que o pessoal já estava fazendo em relação ao buzz, né? A tudo que está todo mundo muito ansioso, está todo mundo muito achando que vai acabar com nossos empregos ou não. Então eu vou também trazer um pouco disso. Também vou tentar traduzir de maneira mais simples o que é que eu acho que vai se encaminhar como modelo de solução, inclusive para as soluções de tecnologia em compras, que a gente vai ver por aí nos próximos anos. E, obviamente, eu também vou tentar trazer um pouco do que é que eu entendo que impacta na pauta de SRM, né, que é uma pauta que a Lincana está muito envolvida, e no que é que eu acho que a Lincana vai fazer de diferente para traduzir, talvez, várias dessas tendências que eu vi na DPW esse ano. Então, eu acho que a primeira pergunta que muita gente talvez esteja se perguntando é: o que diabos é DPW, né? Então, a DPW, pessoal, foi um evento que surgiu ali quase um pouco ali para o final da pandemia. A sigla, na verdade, chama Digital Procurement World, e ele hoje já é considerado um evento de tecnologia em compras mais relevante do planeta. Então, foi uma conferência que nasceu focada em tecnologia em compras. Então, os fundadores são de Amsterdã. Então, o evento principal, na verdade, não foi esse que eu fui nos Estados Unidos, mas sim uma feira que já, inclusive, vi alguns de colegas de vocês também frequentando. O professor Fábio, ele faz uma comitiva que leva alguns executivos para lá, Amsterdã, todos os anos. Mas eles fizeram pela primeira vez essa edição em Nova York, e aí eu fiz, talvez tenha um ambiente lá mais diferente. Vocês podem ver algumas das fotos que eu tirei lá no evento desse ano, o standzinho ali da Lincana, eu conversando com algumas pessoas, e uma foto também com a Eloise Epstein, que é uma pessoa que eu sempre vejo nesses eventos, é uma das maiores referências em procurement também no planeta, e feliz de poder ter trazido ela também para um evento menor que a Lincana realizou esse ano, para ela contar um pouco dessas ideias, que eu também ouvi muitas delas lá. E aí eu quero começar, pessoal, fazendo já um comparativo do que é que eu vi de diferente, né? O que é que eu já vi de diferenças entre o que eu assisti na DPW de Amsterdã em 2023, que foi a última que eu fui, para essa aqui em 2025. E eu acho que uma coisa ficou muito clara para mim. Lá em Amsterdã, eu vi um papo assim muito centrado e muito forte em algumas siglas e agendas que muitos de vocês também já ouviram, estão ouvindo dentro da empresa de vocês, né? Então, a gente ouvia muito sobre sustentabilidade, a gente ouvia muito sobre diversidade, sobre inclusão, sobre teses voltadas a dados, né? Então, tinham muitas empresas, startups de marketplace de fornecedores, formas de encontrar fornecedores melhores, né? A gente vivia uma era meio que quase pós-pandemia, então tinha muito aquele papo de disrupção de cadeia de fornecimento, meu fornecedor talvez não seja mais confiável, porque o mundo está ficando instável. Então, eu vi muito essa pegada lá em 2023, e em 2025, sendo bem sincero, eu não vi praticamente mais nada disso, tá? Eu acho que tem vários motivos que explicam um pouco dessa virada de agenda, mas eu consigo aqui, pelo menos, entender dois dos principais. Acho que o primeiro é que, de fato, muitas das teses tecnológicas, elas não se provaram do ponto de vista de negócio. Acho que muitos de vocês já ouviram
startups, né, como a Lincana falarem, putz, você vai entrar na minha plataforma, vai achar o seu fornecedor e com isso você vai criar novas relações e você vai reduzir custos e etc. Então, muitas dessas teses, né, de oferta de dados, descoberta de fornecedores, elas simplesmente não se provaram viáveis, ou economicamente para as empresas, ou de proposta de valor para quem estava comprando. E a gente também está vivendo, na verdade, já começou a viver de maneira muito forte, uma virada política de ventos muito significativa, né? Isso vem principalmente dos Estados Unidos, né? Então, com essa mudança presidencial, toda essa pauta voltada a temas mais ligados à sustentabilidade, programas de diversidade em grandes empresas, tudo que ainda tinha um certo fomento, tinha um certo apoio político, hoje, na verdade, a chave virou, né? As empresas estão sendo, na verdade, pressionadas, né, nos seus centros e nos seus polos de tomada de decisão a irem por um caminho diferente. Isso a gente já está vendo refletir principalmente nas grandes empresas, né? Seja na Meta, na McDonald's, na Coca-Cola, você vai vendo várias dessas empresas anunciando encerrar, né, parte dos seus programas de diversidade, agendas de sustentabilidade, bancos, né, ou fundos de investimento também cortando linhas voltadas a crédito sustentável, crédito em carbono, por exemplo. E aí eu vi um ou poucos pequenos exemplos de coisas ainda que estavam ali, como a CarbMe, que era uma startup que eu já tinha visto em 2023, que ainda tem pelo menos essa pauta de carbono, de créditos, ainda é uma coisa que aparece, mas com certeza isso já reduziu muito, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? A Europa ainda resiste um pouco mais forte com essa agenda, mas eu sinto que vocês também vão sentir, principalmente quem trabalha em multinacional, principalmente quem trabalha em negócios mais globalizados, que essa pauta deve chegar forte no Brasil também. Não tenho nenhuma dúvida disso. E o que é que substituiu o assunto de 2023, né, pessoal? Vocês, obviamente, devem saber pelo menos parte dessa resposta, e eu separei em dois grandes tópicos que estão muito quentes em procurement agora, né? Um deles, não por acaso, né? Inteligência artificial, né? Não estou surpreendendo ninguém com isso, mas um tópico que já tinha se iniciado com muita força em 2023, mas basicamente era o grande assunto de 2025, que é a ideia da orquestração. E como isso foram duas forças que surgiram em paralelo, é engraçado ver que elas agora estão meio que convergindo como uma união de forças dentro da agenda de procurement, né? Então, talvez vocês não estejam muito familiares com o termo orquestração, mas isso foi uma categoria de tecnologia em compras que surgiu em 2023 como uma solução melhor, né, ou como uma solução mais moderna para resolver essa grande fragmentação, né, que a gente tem hoje em processos de compras, sejam por conta da burocracia dos nossos RPs, seja porque a nossa solução de compras, ela, apesar de cara, apesar de completa, ela ainda deixa muitos gaps. Então, essas soluções de orquestração surgiram como verdadeiros automatizadores de fluxos de processos, né? Eu quero criar de maneira simples templates para realizar requisição de compras, para fazer um onboarding no meu fornecedor, para avaliar a performance. Essas soluções orquestradoras prometeram entregar tudo isso de uma maneira muito mais simples, mais plug and play, integrando com tudo que é sistema. Então, você meio que esquecia que o seu RP existia, que sua solução de compras existia, e você usava essa camada de unificação de experiência lá na frente. Então, essa categoria de 2023 para cá, ela cresceu pra caramba. Só que aí foi muito curioso ver que foi uma categoria que nasceu para automatizar processos de humanos, né? Então, a gente estava falando ainda em 2023, ChatGPT estava começando a aparecer, OpenAI, etc. E agora, em 2025, é como se essa categoria tivesse sido tomada de assalto por toda essa onda de inteligência artificial generativa. Ou seja, não é mais automatizar o trabalho de humanos, mas agora substituir o trabalho de humanos com a solução de orquestração que já está lá rolando. Ou seja, ainda é uma categoria em formação, não se tinha ainda adesão, né? Vocês não vão ouvir aqui, dificilmente, empresas que já usam essas soluções que eu vi o pessoal já está usando nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, mas ao mesmo tempo essas mesmas soluções já às pressas se viam pressionadas, né, em responder ao mercado essa ansiedade de caramba, cadê os agentes que vão automatizar tudo e vai substituir o trabalho? Então é como se duas coisas muito impactantes do ponto de vista de proposta de valor precisassem acontecer ao mesmo tempo. E aí o que eu vi foi uma grande dificuldade também dessas soluções conseguirem
sair do outro lado com cases reais, né? Cases reais de valor e coisas que de fato já tivessem em produção, você pudesse falar, pô, que legal, isso aqui está funcionando nessa indústria farmacêutica aqui, eu trabalho na farmacêutica, eu vou levar para mim. Isso ainda não é uma realidade. Eu vou falar mais um pouquinho também sobre esse tópico. E por que que isso não é, né? O que é que está faltando, né, pessoal? Como é que estão surgindo? Isso eu ouvi muita gente que estava no evento, pessoal, jornalistas, esse pessoal que cria conteúdo, influenciadores em compras, eles já começaram a tecer uma série de críticas para essas soluções, né? E aí vocês vão ter várias, né, que estão se posicionando dessa forma. Você tem o pessoal da Zip, você tem o pessoal da Oral Labs, você tem o pessoal da Token, né? Tem várias dessas soluções que hoje já estão no mercado competindo com Coupa, com Ariba, com soluções de BPM, né, mais agnósticas de gerenciamento de processos. E a promessa delas é, cara, eu sou realmente a versão moderna que resolve tudo que esses caras que todo mundo já está usando não resolve. Então eu realmente vou coordenar sistemas e pessoas de uma maneira legal. Só que na prática, muitas delas, né, já estão sendo percebidas como muito parecido com o que o pessoal já tinha, né? Elas já estão se posicionando muito com a pegada de RP, elas já estão aumentando em muito essas camadas de complexidade. Então aquela visão mais enxuta ali, mais direcionada para, cara, eu realmente consigo chegar numa empresa grande, automatizar um processo e fazer isso de uma maneira rápida, teoricamente não está se comprovando ainda na velocidade com que foi prometido. E ao mesmo tempo, muita gente fala, pô, legal, por mais que você faça uma coisa boa, você só está colocando a maquiagem ali no problema, né? Porque por trás ainda existe um RP, né? Ainda vai ter lá o SAP, vai ter o Oracle, vai ter o Coupa, vai ter o Ariba, você só está varrendo o problema para debaixo do tapete, né? A proposta trazida ali não prometia ir na raiz do problema e muitas vezes não conseguia se diferenciar tanto dos outros que já traziam um pouco dessa ideia de maquiar o problema. Então, eu já senti um pouco da pressão que a orquestração saiu daquela hype, né? Todo mundo, eu quero, e já estava todo mundo falando, pô, mas não é bem assim. E ao mesmo tempo pressionada, porque já é uma categoria que nem se consolidou ainda, nem chegou ainda, por exemplo, no Brasil, na minha opinião, e ao mesmo tempo já vem pressões de AI, de agentes, de outras coisas que querem que essa categoria faça coisas além do que ela já estava prometendo, que já era muito difícil, né? E quando a gente fala de AI, pessoal, também é uma categoria de informação, né? Às vezes a gente escuta muito ruído e muita coisa e a gente entra naquela síndrome do desespero, né? A gente entra naquele cenário de, meu Deus, eu estou atrasado, minha empresa está atrasada, eu sou burro, eu sou burra, eu não estou agindo rápido o suficiente. E de fato, eu vou falar uma coisa para vocês. A tecnologia, ela está realmente avançando muito e muito rápido. Os casos de uso são absurdos, né? Tá tudo muito mais fácil de fazer, muito mais rápido, muito mais barato, né? Desde você produzir vídeo a você produzir código para criar uma aplicação como a minha. Então, todos nós estamos sim, de certa forma, pressionados por essa avalanche tecnológica, né? Só que existe o outro lado da moeda. Então, acho que uma das palestras mais legais que eu vi lá é do Aditya. Ele é um cara que eu, inclusive, troquei bastante ideia. Ele é hoje um pesquisador líder lá no MIT. Trabalha na Microsoft e também é professor lá em Stanford, então, cara, credencial pra cacete, né? Então, dei uma carteirada por ele aqui para trazer a opinião dele aqui. E ele fez um estudo bem aprofundado falando do quanto realmente projetos em IA estão escalando dentro das empresas. Acho que vocês têm visto várias pesquisas, né? Bilhões sendo investidos por grandes empresas em projetos de AI. Então, o investimento está muito alto, a quantidade de projetos piloto, de testes, etc. estão realmente acontecendo em larga escala. O problema é que essa larga escala, ela não está se traduzindo, de fato, em projetos que escalam, né? O que é que eu quero dizer com isso? O pessoal testa muita coisa, testa um caso de uso lá e fala, pô, legal, vamos tentar aplicar isso aqui para toda a minha área de compras, né? Vamos tirar desse comprador aqui, vamos tirar dessa categoria de compras, vamos jogar para muita gente e, em geral, 1 a 2% dos projetos, de fato, conseguem fazer essa virada. E curiosamente, ou não tão curiosamente assim, dentre esses 1, 2% de projetos que dão certo, na verdade, se você for olhar bem, não é um produto escalável. Na verdade, é uma startup ali que estava nascendo agora, e aí ela resolveu pegar um caso de uso de uma indústria, fez quase que uma consultoria hiper especializada ali para resolver aquele use case, aquela indústria, naquele segmento, naquele país, naquela hora, naquela chuva que estava caindo naquele dia, e funcionava muito bem por conta disso, né? Então, a lição que ele traz para a gente é, cara, quando você faz
algo hiper especializado, hiper consultivo, realmente dá certo. O problema é que já existe uma promessa de que tudo já virou economia de escala, né? Já virou produto de prateleira que a gente pode ir lá pegar, igual a gente pega o arroz e feijão e já pode colocar em casa, que já vai funcionar. Isso ainda não é a realidade, né? Essa adesão, essa virada de chave, ela ainda não aconteceu e eu consigo dizer para vocês que provavelmente ela vai acontecer da mesma forma que várias outras ondas de tecnologia aconteceram. 95% do que a gente está vendo agora provavelmente vai morrer, né? Vamos viver um certo inverno em termos de soluções, mas vão haver sim os vencedores, né? Vão haver sim as soluções que vão emergir, assim como o Facebook e o Google emergiram da era na internet ali no início dos anos 2000. Também vamos ter os vencedores de AI, não sabemos se é a OpenAI, se é a Perplexity, se vai ser o próprio Google, se vai ser a própria Meta, mas esses vencedores vão estar lá e aí sim os casos de uso relevantes também vão estar dentro dessa aplicação. Não estamos lá ainda, principalmente em grandes empresas. Estamos chegando lá no B2C, nas nossas aplicaçõezinhas que a gente usa mais no dia a dia. No B2B, o Aditya trouxe já o recado. Isso não é uma realidade ainda, não é tão fácil assim como muita gente promete. Então, a gente tem que sempre ponderar, né, a nossa ansiedade no pessoal. Eu sou um cara tipo hiper ansioso e adoro AI, uso todos os dias, mas eu também sei dos desafios que é aplicar AI na minha empresa, na Linkana, por mais que pareça tudo muito óbvio, tudo muito certo. Então, esse equilíbrio precisa haver e aqui tem uma referência de dados para vocês também terem um pouco do overview do cenário, tá? E qual é a minha aposta, tá, pessoal? Porque a gente tem muita gente prometendo uma revolução, né? Tipo, acabou, pode parar, parem de contratar pessoas, né? O mundo acabou. E pode ser que isso aconteça e eu não estou aqui para fazer futurismo nem me arvorar na competência de saber qual é a resposta certa, mas eu gosto muito, esse foi um artigo que eu li da Tidemark, que é um fundo que traz um pouco dessas tendências, né, tentando traduzir em miúdos o que seria a visão de futuro. E uma das teses que eu acho que fazem mais sentido para esse momento de AI é essa tese do que é a evolução dos sistemas que a gente tem, né, o nosso System of Records, né, nossos sistemas de registro, né, a era dos RPs, né, os sistemas que a gente criou para salvar as informações das nossas empresas. E a tendência é que esses sistemas evoluam para sistemas de ação, né? Systems of Actions, né? Então, não é que você vai substituir literalmente tudo que você tem, mas os bons sistemas que vão emergir, né, seja a nova geração de sistemas ou aqueles que conseguirem se reinventar, eles dentro desse corpo onde eles registram informações, eles vão passar a realizar ações por vocês, né? De maneira assistida, como um copiloto, né? Como algo que você seta um determinado parâmetro e o sistema age, e é daí que provavelmente vão surgir as principais propostas de valor ou as melhores formas que você vai conseguir encontrar valor agregado nesse tipo de solução, né? Nas verdadeiras automações. Então, não é sobre, putz, eu vou enfiar um chatbot que fala comigo quando eu pergunto qualquer coisa com ele, estou dizendo que tem AI, fico bem na foto lá para reunião de diretoria. Isso é legal para foto, mas a aplicabilidade não muda muito o ponteiro, não é verdade? Então, quando você traz sistemas que você, sei lá, você vai ter uma Linkana da vida, que faz o onboarding do seu fornecedor, e parte desse trabalho é olhar um documento, tomar uma decisão, você provavelmente vai ter cada vez mais sistemas em que essa revisão desse documento, essa tomada de decisão, você não vai mais fazer. Você vai permitir que alguém faça por você dentro de uma jornada em que o humano gerencia, né? Não é aquela ideia de que tudo vai acontecer e eu não preciso de controle. Nas grandes empresas, controle é necessário, né? A gente não pode fugir disso e por isso que eu acho que a tendência é uma evolução da geração que a gente tem hoje e não uma reinvenção e as telas mudam e tudo vai ser eu conversar com o chat. Eu não acredito nisso. É uma interação maior do modelo que a gente já tem hoje, de SaaS, de RPs. RPs eu não diria tanto porque é um modelo que tende a não se reinventar, mas com certeza de SaaS e das aplicações mais modernas, né? E como é que eu acho que isso reverbera na minha visão de Linkana, tá? Eu ainda acredito muito que o SRM é uma das pontas mais soltas em procurement. Aí uma foto minha na DPW com o Pedro, uma pessoa do meu time que foi lá comigo. Então, boa parte do que eu acredito e continuo construindo é que, de fato, ainda existe muita fragmentação, principalmente na experiência do fornecedor dentro das grandes empresas. Conheço empresas aqui que usam 12 a 15, 16 soluções que interagem com fornecedores, que vai desde o onboarding a uma nota fiscal, a visibilidade em pagamentos, a contratos, a gestão de performance, a comunicação de uma maneira geral. Então, o desafio da orquestração é você fazer isso dentro da própria jornada, sem criar mais uma camada de burocracia. Senão você vira mais um, né? Se você não consegue trabalhar harmonicamente com o RP, com quem quer que seja, e fazer isso de uma maneira fluida, você vira mais um.
né? Então, eu acredito e continuo acreditando nessa camada de experiência. Eu acho que é uma das coisas que eu mais invisto, né? Pô, tem que ser legal de usar, tem que ser fácil para o fornecedor, tem que ser bom para vocês, tem que ter uma cara de uma coisa boa. E a gente, obviamente, traz esses copilotos, esses assistentes, essas integrações inteligentes, porque eu não tenho como viver no vácuo. Eu não vou chegar e dizer, substitua tudo, entra só a minha empresa. Eu vou ter que lidar com todos os sistemas de vocês e propor a melhor solução, a melhor prática. E esse é o desafio que todo mundo está vivendo, né? E aqui, para concluir, pessoal, o que aqui eu trago como palavras finais aqui para vocês, se vocês forem esquecer absolutamente tudo que eu falei agora, né? E vão restar apenas algumas coisas. IA e orquestração realmente é o foco. Não achem que a gente vai fugir dessas categorias incompras, eu não acho, mas eu acho que temos que ser realistas e não queremos atabalhoadamente inverter a lógica, do tipo, às vezes eu recebo uma mensagem, Léo, o que é que está rolando de AI na Lincana? Pô, isso me interessa muito, esse tema. Pô, não é da tecnologia que a gente chega no problema, pessoal. É talvez do problema a gente encontre uma forma melhor de resolver com tecnologia. Então não invertam essa ordem. Eu acho que realmente sistemas de ação vão ser o caminho e vocês vão ver cada vez mais isso. Explorem, testem, vejam se isso realmente se funciona na prática e vejam, obviamente, como está funcionando essa jornada, essa experiência do fornecedor de vocês, né? Vejam se de fato vocês estão oferecendo uma boa experiência e vejam como essa mal ou boa experiência espelha na experiência dos gestores das empresas ou de vocês, se vocês são esses gestores. Legal? É isso aí, pessoal. Obrigado, Ive, mais uma vez pelo convite. E quem quiser me seguir, LinkedIn, minha newsletter. Obrigado, pessoal. Se eu for dar uma dica, eu diria que é muito difícil vocês mudarem a realidade da empresa de vocês. Vocês muitas vezes não são a pessoa que vai dar a decisão final de mudar um sistema, de mudar um processo, e vocês já são frustrados com isso hoje, e não vai ser diferente com AI, porque é mais bonito e mais inovador. Mas na vida pessoal de vocês, essa oportunidade já está lá, pessoal. Vocês já podem usar AI assim como eu uso. Hoje, as ferramentas que eu mais uso são baseadas em AI. No meu produto, eu ainda não consigo aplicar tanto, mas na minha vida, para todo tipo de coisa, para ajudar a fazer desde ajudar a fazer essa palestra, desde fazer pesquisa de mercado, desde fazer pesquisa sobre temas que eu nunca ouvi falar na vida, eu já uso AI e tenho amigos, por exemplo, que trabalham em mercado financeiro, em indústrias que não são da tecnologia, que ainda não usam, e eu falo, cara, como é que tu não faz ainda uma pesquisa de mercado sobre uma empresa com quem tu vai se reunir sem a ajuda de um assistente desse? Como é que tu ainda não incorporou isso na tua vida? Porque eu acho que o movimento vai partir muito das pessoas / lideranças que vão criar uma pressão dentro das empresas para isso virar a realidade, mas isso primeiro vai precisar virar a realidade na vida de vocês. Vocês ficam para trás quando na vida pessoal de vocês isso ainda não virou uma realidade, porque nessa vida pessoal vocês têm 100% do controle. Vocês já podem tomar essas decisões, já podem mudar de agora e, pô, a tecnologia está muito legal e está muito fácil também. Não é uma coisa de outro mundo, não é bruxaria. Hoje mesmo você já conseguiria fazer muita coisa legal. Se alguém quiser, depois no coffee eu mostro o que é que dá para fazer. Excelente, Léo. Uma salva de palmas para o Léo Cavalcante.